Confusão que está se estabelecendo aqui em São Paulo, o vice-prefeito Melo Araújo criticou o governador Tarcísio de Freitas, dizendo que Tarcísio tirou o protagonismo do município sobre o fim da Cracolândia e em relação às operações da favela do Moinho. Você também conversou com o prefeito Ricardo Nunes. Como é que ele fica no meio desse tiroteio, hein? Porque, claro, o vice-prefeito é um aliado dele, assim como o governador. Torta de climão, como disse o Evandro Cini mais cedo aqui na Jovem Pan, gerou uma tensão, é claro, tanto para Ricardo Nunes quanto para Tarcísio de Freitas. Cronologicamente, só para ficar claro para a nossa audiência o que aconteceu. Melo Araújo criticou Tarcísio de Freitas, dizendo que ele estava pegando carona, entre aspas, na prefeitura em relação aos trabalhos realizados na Cracolândia e também na favela do Moinho. Hoje conversei com o prefeito Ricardo Nunes e ele me mostrou uma mensagem que ele mandou para Melo Araújo. Abre aspas. Te dou minha palavra, o governador considera muito o seu trabalho e o da prefeitura, fecha aspas. Então, Ricardo Nunes disse a Melo Araújo, saiu em defesa de Tarcísio de Freitas, dizendo que o governador pelo Republicanos olha sim o trabalho da prefeitura, que não tem essa de carona não. Melo Araújo disse também que antes de ele assumir como vice-prefeito, houve desvio de verba na prefeitura, uma acusação muito grave, afinal a gente está falando de um vice-prefeito em relação à gestão do atual prefeito dele. Mas Ricardo Nunes preferiu não responder sobre isso. Agora a gente está falando aí de 3 pessoas, vamos dizer, apadrinhadas por Jair Bolsonaro. Melo Araújo ainda não sabe se vai concorrer ao Senado no ano que vem. Tem todo esse cenário envolvendo o governador Tarcísio de Freitas para tentar a presidência da República, mas gerou um clima tenso, porque a gente está falando de aliados políticos, estamos falando de prefeito e vice-prefeito, ou seja, uma ligação muito importante, e o governador Tarcísio de Freitas, que sai em apoio de Ricardo Nunes sempre. Pois é, aguardando então os próximos capítulos. Misael Mainetti com todas as informações. Bom descanso para você. A gente volta a se falar sempre aqui no Jornal Jovem Pan. Até. Obrigado. Bom, deixa eu chamar sobre esses 2 assuntos a Dora Kramer. Dora, mais uma vez aqui com a gente, não só sobre o que falou o deputado Guilherme Derrite, mas também esse climão que nós estamos acompanhando aqui em São Paulo. Não é a primeira vez que o titular de um cargo se estranha com o vice. Eu lembro, lá em 2011, Geraldo Alckmin era o governador, o vice Guilherme Afife Domingos trocou o DEM pelo PSD de Gilberto Kassab e ficou aquele climão entre os dois. E tem também a questão de Michel Temer com Dilma Rousseff. Mas e aqui em São Paulo, hein, Dora? Peraí, nesse Remember aí, vamos incluir Itamar Franco com claro, Collor, lembra? Bem lembrado, bem lembrado. Ele já começou a perturbar como candidato a vice, Olha só, esse Melo Araújo, ele se sente protegido pelo clã Bolsonaro, claro, porque ele está muito novo na política para fazer esses movimentos, esses movimentos bruscos, dessa maneira. E não é a primeira vez que ele faz isso, ele quer criar uma dificuldade ali, talvez amarrar, digamos assim, o prefeito Nunes na cadeira de prefeito, caso o governador Tarcísio de Freitas saia para a presidência da República, para se cogitava-se uma possibilidade do Ricardo Nunes poder concorrer ao governo de São Paulo, mas com o Melo Araújo solto na pirambeira desse jeito, vai ficar difícil. Agora, evidentemente que ele não está atuando, ele não tem estofo para isso, não tem experiência política para isso, para atuar sozinho. Evidentemente que ele está atuando em nome de alguém, ele está sendo um testa de ferro. De quem especificamente, eu não sei, mas no grupo, evidentemente, é esse grupo mais radical de São Paulo, que aí eu chamo o grupo mais alinhado ao bolsonarismo. Você quer saber o que do Derrite? Achei que ele falou tão redondinho para o Misael. Pois é, mas de qualquer forma, ele se fortalece, Dora, em relação a todo esse trabalho que ele fez na relatoria, porque falam dele no Senado no ano que vem. Claro, ele saiu bem na foto, Quer dizer, não vou discutir aqui o mérito, porque eu acho que eu já falei ontem, Eu acho que ambos os lados, direita e esquerda, estão fazendo um uso palanqueiro
desse assunto, segurança pública, e ambos acusando uns aos outros. Mas, evidentemente, que a direita se saiu muito melhor, e quando o Derrite fala que o governo perdeu na técnica e perdeu na política, realmente eu acho que ele está certo, ele traduziu o que realmente aconteceu. Então, nesse aspecto desse episódio, ele sai muito bem. Na política, a gente sabe, as coisas dão volta tal, mas, evidentemente, com esse episódio, ele se fortalece porque o campo representado por ele jogou de uma maneira mais hábil, se aliou ao que a maioria da população acha que é a solução, ou pelo menos de posições apoiadas pela maioria. Agora, a se ver se a população vai continuar, vai aceitar sendo usada como massa de manobra de eleição com esse tipo de proposta, que, na verdade, não tem nenhum tipo de função, não é um plano de ação, é uma legislação, apenas isso. Mas o Derrite se deu bem nessa.